Olá, prezados, sou eu de novo, professor Francinei Albuquerque, do componente curricular Língua Portuguesa, faço parte da equipe de Língua Portuguesa, nono ano, eu e o professor Jonatas Pinto. E agora a gente vai falar sobre esse assunto que foi discutido já nas aulas anteriores, já mandei um material para vocês, no módulo 3, né, que é Cartas do Leitor ou Cartas à Redação, que pertence ao mundo jornalístico, né? Esse gênero textual, nessa aula a gente vai conhecer esse gênero textual. Isso é um tipo de texto, né? Com características, finalidade, estrutura, né? Então nós vamos ver isso ao longo dessa aula, como é uma carta do leitor, tá? Para começar, eu vou dizer que a carta do leitor é um gênero, né, em que a pessoa, o cidadão, é um espaço que ele tem para se posicionar criticamente, já que ele vai opinar sobre algo que ele leu, geralmente uma reportagem, uma notícia, né? Que ele teve contato, e lá ele vai se posicionar. Então ele tem um espaço para se posicionar. Então é um texto crítico, né? Ele vai concordar, discordar, ele vai sugerir, tá? O tamanho, geralmente o tamanho é um texto curto, né? A carta do leitor é um texto curto, em que a pessoa expõe a sua opinião lá, tá? De maneira concisa, tudo bem? É um texto crítico porque a pessoa defende uma ideia, ela faz um juízo de valor, tá? Vamos passar aqui para a gente começar a nossa aula. Tá. Eu começo aqui com um exemplo de uma carta de leitor, tá? Olha como eu falei para vocês aí, a estrutura da carta do leitor. Tá pequeno, mas eu acho que dá para você ver aí, tá? Olha, você vê que é um texto curto aqui, né? Texto bem curtinho. E eu vou ler com vocês essa carta aqui, olha. São Paulo, 20 de março de 2014. Caro editor, gostei da reportagem sobre a adoção. As informações sobre como funciona o processo de adoção do Brasil são realmente muito importantes, pois muitas pessoas deixam de adotar uma criança por não saber como funciona e o que é preciso para tal gesto. Que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Agradeço a atenção, Daniele Lorenzo. Então você vê que é um texto curto aqui. E esse texto, ele faz um comentário, esse texto, né? No caso, aqui quem escreveu o texto aqui, né? O autor do texto é essa aqui, ó. É a Daniela, né? A Daniela quem escreve o texto. Ela leu uma reportagem, observa que bem que ela citou, olha, gostei da reportagem sobre adoção. Então aqui ela localiza você, né? Ela localiza, para a gente que está lendo o texto, ela localiza logo, olha. Ela cita logo aqui, ela menciona logo a reportagem que ela leu. Aí ela vai julgar, né? Ela vai dizer que gostou, ela desenvolve o texto, tá? Então observa aí que a carta do leitor, como toda carta, ela possui aquela estruturazinha, olha. Aqui eu tenho o local e a data. É a estrutura de uma carta, né? Lembre-se que é a estrutura de uma carta, olha. Local, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal, desculpa. Se alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá? Então, de novo é para apagar aqui. Pronto. Então ela coloca aqui, olha, né? Local e data. Aqui nós temos o vocativo, né? Aquilo é um termo que a gente usa para direcionar a pessoa, né? Aqui eu tenho o corpo do texto, aqui eu tenho a despedida e aqui a assinatura. Então ela tem a estrutura de uma carta convencional, né? Só que você vai ver que ela por se tratar de uma carta do leitor, ela vai comentar uma notícia, uma reportagem que foi lido, o que a pessoa teve contato. Deixa eu passar mais aqui, olha. O objetivo, ficou ruim aqui, mas eu vou ler para vocês, tá? O propósito de uma carta. Lembra que eu falei que todo texto tem um propósito? Então, qual é o propósito de uma carta do leitor? Eu vou ler com vocês. Tá um pouco ruim, mas eu vou ver se eu entendo. Abrir espaço para o leitor, né? Abrir espaço para o leitor fazer uma
criticar. Aqui é leitor, tá, pessoal? Aqui tá escrito leitor. Tá? É porque ficou ruim aqui a edição, tá bom? Então vamos lá. Abrir espaço para o leitor fazer uma crítica ou elogio a uma determinada matéria publicada, ou mesmo expressar uma matéria publicada, ou mesmo expressar sugestões ou dúvidas. Então, olha, é um espaço que o leitor tem para elogiar, né? Criticar, né? Ou pode ser elogiar, ou pode falar ou não gostar também, né? Ou seja, para ele expressar, para ele mostrar uma opinião, sugestão, uma dúvida, tá? Continuando. Os comentários podem referir-se às ideias de um texto, com as quais o leitor concorda ou não. Então ele vai ler o texto lá, ele pode concordar ou não concordar. Ele é livre, ele é um texto opinativo, lembrando, tá? É um texto opinativo. A maneira como o assunto foi abordado ou a qualidade do texto em si. Então ele vai comentar o assunto, como foi abordado, a qualidade do texto. O texto em si ele vai analisar, ele vai comentar isso aí. Então é um espaço que o leitor tem para ter essa liberdade. Isso é bom também para as próprias empresas, jornais e revistas. Assim, ele tem um feedback, ele conhece o leitor, ele ouve o seu leitor. Então, os jornais, as revistas, com esse espaço que ele dá ao leitor, ele vai perceber se a notícia está agradando ou não está agradando. Ele vai saber se o jornal está tendo sucesso ou não está tendo sucesso, está tendo aceitação ou não está tendo aceitação. Então, ao mesmo tempo em que o leitor está lá, ele abre esse espaço para o leitor dar a sua opinião, e também para ele é um feedback para ver se está tudo certo, se está tudo errado, como é que está indo o seu trabalho no jornalismo, né? No termo de jornal. A linguagem, né? Porque a linguagem utilizada numa carta do leitor, aí vai dizer que varia conforme o perfil dos leitores e da publicação. Todo texto tem um público-alvo. Toda vez que você escreve, você mira um público. Se a minha revista é destinada a professores, se meu público-alvo são os professores, então eu tenho que usar uma linguagem adequada para esse público. Se o meu público é jovem, né, adolescentes, eu tenho que usar uma linguagem adequada. Então, a linguagem que eu vou utilizar na carta vai depender do perfil da revista, tá? Olha aqui, ó, pode ser mais descontraída se o público é jovem, ou tem um aspecto mais formal se o público for mais escolarizado, e por aí vai. Então, a linguagem, claro, a linguagem tem que ser padrão, né? Tem que seguir todas as normas, todas as regras da língua portuguesa, tá? Mas temos que levar em consideração também aí o público-alvo. Continuando aqui. Essa aqui é a estrutura, né? A estrutura da carta do leitor. Aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, a carta tem que começar com local e data. Local e data. É uma carta. Lembrem-se, é uma carta. Então, ela precisa dessa estrutura. Local e data. Tá? Depois vem o vocativo. O vocativo é aquele termo, geralmente um termo mais educado, para se dirigir à pessoa, né? Geralmente, na carta do leitor, geralmente geralmente a pessoa não escreve, ninguém sabe quem fez a reportagem, né? Então a gente diz prezado editor, caro editor. Mas se você souber o nome da pessoa que escreveu, você pode escrever e colocar o nome da pessoa, né? Caro, coloca-se o nome da pessoa, tá? Prezado, mas como geralmente a gente não sabe o nome da pessoa que escreveu, a gente coloca editor. Então, esse é o que chama de vocativo, é aquele termo inicial que a gente se dirige à pessoa. Aí vem o chamado corpo do texto, bem aqui, olha, o corpo do texto. Nesse corpo do texto, a gente tem que apresentar a introdução. A introdução é importante você já fazer a menção à matéria publicada. Você já se refere logo, você já cita logo a matéria que você leu. Que é para a pessoa que está lendo aqui, ela está se referindo a tal matéria, a tal reportagem que ela leu. Então é importante, depois do vocativo, você já apresentar, já mencionar a matéria que você leu e que você vai comentar se gostou ou não. Depois você coloca o desenvolvimento, né? No desenvolvimento nada mais é que a sua opinião. Você vai julgar, você vai fundamentar a sua tese, né? A tese é a opinião, tá? Então você vai dizer se gostou, se não gostou, por que não gostou e por aí vai. Aí nós temos a despedida, né?
A despedida nada mais é que a conclusão, né? Você está encerrando a sua cartinha, você está finalizando. Então, a conclusão geralmente é um termo cortês, né? É uma despedida educada, né? Atenciosamente, obrigado pela atenção, né? É a despedida. Enfim, a assinatura, né? A assinatura é o seu nome que você escreveu a carta aí, tá? Essa é a estrutura. Vamos dar prosseguimento aqui. Tá, eu coloquei isso aqui porque a carta do leitor ela tem muita semelhança com os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Os comentários, né, que as pessoas fazem na internet. Né? Hoje é muito comum em portais de notícias, sites de notícias, as pessoas terem esse espaço para fazer comentários, tá? Eu peguei um exemplo aqui, olha. Esse aqui é o título, né, de uma notícia que eu peguei do site da UOL. Família contradiz versão da polícia sobre morte em caso do Jacarezinho. Então esse é o título da notícia que está nesse portal aí. Aí, claro, a notícia vem, acontece a notícia, era muito longa, eu não coloquei. Aí eu passei logo aqui nos comentários. Essa notícia teve 8 comentários e um deles foi postado esse aqui, olha. Tá? Mas observa que ele é um comentário, ele não tem a estrutura de uma carta do leitor. Esses comentários, eles são semelhantes, eles são parecidos com a carta do leitor, mas não é uma carta do leitor. A carta do leitor tem toda aquela estrutura que eu falei para vocês, tá? Local e data, vocativo, despedida. O comentário, você vai ter apenas o texto em si, tá? É mais livre, não tem tanta estrutura assim. Mas é mais claro que parece. Você lê uma notícia, uma reportagem e comenta. Só que na carta do leitor ela tem umas estruturas ela é um pouco mais formal. Aqui não, a pessoa vai lá, digita, fica à vontade para escrever o que quiser. Essa pessoa aqui, né, foi lá e escreveu sem muitas formalidades, tá? Então, só para mostrar para vocês, a carta do leitor, ela é parecida. Ela se parece com os comentários que as pessoas fazem naqueles sites de informação, né? Naquele site de notícia, que lá embaixo eles deixam esse espaço para você comentar, tá? Mas é um pouco diferente, só são parecidos, mas não é igual. Esse texto aqui é o que vai ter um exercício para vocês. Vamos dar um exercício para vocês, sobre esse texto aqui, olha. Tá? Carta do leitor, reportagem Animais Exóticos. Então essa pessoa aqui, ela viu uma reportagem, ela assistiu uma reportagem no canal do YouTube, foi a Maria Luísa da Silva, tá? Ela assistiu uma reportagem e ela escreveu essa carta para comentar, né? Fazer uma análise da reportagem que ela viu. Ela começa assim, ó, primeiro, como eu falei para vocês, olha a estrutura aqui, olha. Local e data, Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2018, olha, começa assim, local e data. Aqui o vocativo, olha. Aqui está o vocativo, olha. Alô, pessoal do canal. Ó. Aliás, olá, pessoal do canal. Tá? Então ela dirige o texto ao pessoal do canal. Ela diz, olá. Então ela que é o vocativo, né? Ela direciona a pessoa aí, né? E aí aqui ela vem aqui que a gente chama o corpo do texto, ó. Tá? Bem aqui o corpo do texto. Toda essa parte aqui. Ela fala assim, olha. Adorei a reportagem sobre os animais exóticos. Então, olha como ela menciona a reportagem, tá? Ela menciona, logo no começo da carta, ela menciona o que ela vai comentar, o que ela vai analisar, né? Ela menciona ali. Então, você tem que começar mencionando a reportagem, olha. Adorei a reportagem sobre animais exóticos. E também morri de medo daqueles bichos. Deixa eu ler com vocês. Também morri de medo daqueles bichos. Eu não teria uma cobra, nem um escorpião em casa. Mas gostaria de ver de pertinho. Gostariam que tivessem mostrado outros animais também, como a cacatua, a iguana ou a tarântula. Sabiam que tem gente que cria aranhas? Bah! Obrigado pela reportagem. Beijo. Maria Luísa da Silva. Então, olha, essa aqui é aquela que eu falei lá, é a despedida. A conclusão se despedindo com um termo educado, um termo cortês, né? Obrigado pela reportagem, né? Aliás, aqui, né? Aqui é a despedida, desculpa. Aqui, ó. Aqui, isso tudo aqui é despedida, olha. Obrigado pela reportagem. Um grande beijo. É a despedida, né? Aquela parte final. Ela agradece e se despede de maneira cortês. Então, tudo isso aqui é a despedida
é a conclusão. E no final, ela assina, Maria Luísa Silva, tá? Então é essa carta aqui de leitor que você vai responder aos exercícios que eu mandei para vocês, tá bom? Abraço e até a próxima, pessoal.